Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus, hoje na técnica nosso querido Amaral. Estaremos falando hoje sobre o capítulo 6, versículos 5 e 6 do Evangelho de Mateus. Na semana passada nós falamos sobre a questão de dar esmola. Vocês lembram que a gente usou aquela passagem de Jesus, que lá no capítulo 6 também, versículo 3 e 4, sobre a questão de dar esmola. Hoje nós estamos falando sobre a questão da oração. E a passagem é a seguinte: e quando orares, não seja como os hipócritas. A gente vê que Jesus sempre cita os hipócritas, né? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. A estrutura do versículo, desses dois versículos, é muito parecida com a estrutura do versículo anterior, que fala sobre a esmola. Também a questão de ser em secreto, de não ostentar, de não chamar atenção. A estrutura é a mesma. Só que agora Jesus falando sobre esse nosso contato com Deus, dessa nossa ligação com Deus, de conversar com Deus. Se eu vou conversar com Deus, um Pai amoroso, por que essa minha conversa tem que ser pública? Se eu tenho coisas particulares da minha vida para falar com Ele, se eu tenho coisas a pedir o amparo dEle para que eu consiga vencer as minhas próprias, por que eu preciso fazer isso em público? Será que quando eu faço isso em público, eu realmente descortino para Deus as minhas verdadeiras necessidades, as minhas verdadeiras dificuldades? Ou eu faço um teatro com palavras bonitas para chamar a atenção de todos, para dizer que eu sou realmente um ser diferenciado? Uma pergunta que temos que fazer a nós mesmos, para realmente entendermos o que é a nossa oração. A oração é um ato de amor a Deus. É através dela que nos unimos em pensamento com o Criador. Olha a grandeza da oração. É através dela que recarregamos as energias do amor para suportarmos as tribulações da vida. Quem ora busca Deus em pensamento, mergulha no seio da sua misericórdia e recebe as benesses da paz. Oração é fundamental em nossas vidas. A oração deve ser feita em total comunhão com os sentimentos nobres existentes em nossos corações. Sempre existem sentimentos nobres. Tem gente que diz, mas eu não tenho. Todos temos. Devemos lembrar que não é a quantidade de repetições, nem de testemunhas que dão alcance à oração, mas sim os sentimentos que colocamos nela. Orar é conversar com Deus, gente. É o filho pedindo conselhos e proteção ao pai amoroso. É o pai ouvindo, analisando e ofertando aquilo que for melhor para o aprimoramento espiritual do filho. O filho pede, o pai dá conforme o merecimento. É isso aí. A gente pede e recebemos conforme o merecimento, conforme as nossas verdadeiras necessidades. E aí vamos lá, estudar como fazemos sempre, versinho a versinho. Pondo-se em pé, nas sinagogas, nas esquinas da rua. Shema. Deuteronômio, no capítulo 6, capítulo 4 a 9, no capítulo 11, versículo 13 a 21, e Números, capítulo 15, versículo 37 a 41. Shemone Esre, essa é a palavra, às 18. Repetir diariamente
orações fixas para cada ocasião. É o que a gente encontra lá. A gente tinha que, o judeu ele tinha que ficar repetindo as orações em 3 momentos. Existiam 3 orações fixas. A terceira hora, que corresponde às 9 horas da manhã. A sexta hora, que corresponde ao meio-dia. E a nona, que é às 15 horas. Ele precisava fazer lá as suas 18 repetições nesses momentos. Pondo-se em pé, referência às horas regulares de oração pela manhã e pela tarde. As pessoas levantavam e faziam as orações em pé. Habitualmente, o templo e sinagogas eram os lugares de oração. Esses eram os lugares que as pessoas faziam suas orações, mas haviam aqueles que iam para as ruas, né, porque chamava mais atenção. Quem não podia orar nesses lugares estabelecidos, podia orar no campo, em casa, em sua cama. Mais tarde, essa tradição estabeleceu que certa oração devesse pronunciar de pé, outras enquanto se estava sentado, caminhando, montando em burros, sentado ou deitado em cama, como a gente vê no Talmud. Ver também Mitzvah de Sal, no capítulo 4, seção 9. A gente vê isso. Era comum, existiam normas estabelecidas de como deveria funcionar a oração, de que maneira a pessoa tinha o direito de orar. Escreviam-se regras para tentar, de alguma forma, facilitar o entendimento das pessoas, que muitas vezes a pessoa não conseguia ir ao templo, porque tinha aquela visão, como ainda tem algumas pessoas que só oram dentro do templo espírita, da igreja, tem gente que tem isso. Como se, para falar com o pai, a gente precisasse ter um lugar pré-estabelecido. Imagina se os nossos pais criassem um ambiente na casa onde eles poderiam conversar com a gente, e nos outros não. A gente achar isso um absurdo. Eu falo no meu pai a hora que eu estiver com ele, na rua, na casa, na cozinha, em qualquer lugar. E com o Pai Celestial tem que ser igual. Eu posso falar com ele em qualquer momento da minha vida. Falar em pé era uma posição usual da oração, gente. Isso não era ostentação. Da parte dos que oravam. Inicialmente não era ostentação. Naquele tempo, ajoelhar-se é que seria considerado um ato de ostentação, porque era você mostrar para todo mundo que você estava se colocando de joelho diante de Deus, que você era uma pessoa que vivenciava o respeito a Deus. Os judeus se punham de pé para orar, voltando à frente para o templo ou para o lugar mais santo. Quando estavam dentro do templo. Quando eles estavam dentro do templo, eles buscavam o lugar mais santo do templo, lá no tabernáculo, e faziam oração voltadas para lá. E quando estavam na rua, eles faziam oração voltadas para o centro, para o templo. Eram também empregadas 2 posições, como ajoelhar-se e prostrar-se. A prática da oração em pé continuou na igreja primitiva. Isso veio junto do judaísmo para a igreja primitiva. E ficou por muito tempo. Com o passar do tempo, foi se reformando tudo isso. E aí, gente, vamos lá. Nas esquinas, nas praças, essa palavra indica ruas ou estradas largas, em contraste com as estreitas. Eram as principais ruas de uma cidade. O verso 2 apresenta a outra palavra, que indica as ruas estreitas. Aqueles homens selecionavam os lugares mais públicos para orar. Você vê que a pessoa não queria falar em segredo com Deus, ele queria chamar a atenção. Lemos que, naqueles dias, muitos judeus observavam horas determinadas para as suas orações, que nunca deixavam passar. Tinha as horas, as 3 horas que nós citamos aqui. Eram atores que saíam às ruas para propositalmente, especialmente nas ruas principais, para que, chegada a hora certa, estivessem em um lugar bem visível. As pessoas ficavam fazendo hora, perto lá da nona hora, ficavam rodando por ali. Aí, é a hora de orar, eu não tenho como ir para algum lugar, vou orar aqui. Aí faziam aquele show. Era um lugar bem visível.
Jesus não condena a prática de orações, gente, em horas definidas. Eu gosto de orar, por exemplo, à noite, antes de dormir, e oro quando acordo. São horários definidos. Eu durmo mais ou menos sempre no mesmo horário e acordo mais ou menos no mesmo horário. Então eu tenho uma oração já nos horários certos. Isso não é condenado por Jesus. Ele censura o costume de orar em público somente para a atenção alheia. É sempre a intenção que Jesus questiona. É sempre a intenção. Nas esquinas, gente, nesse lugar público se realizavam as transações comerciais. Se os fariseus se encontravam nas esquinas das ruas, à hora designada para oração, assumiam uma atitude de oração e, em alta voz, recitavam as frases formais que comumente empregavam para orar. Sem dúvida, muitos se arrumavam para estar em lugares públicos a essas horas especiais. Iam bem vestidos, aguardavam o horário certo, faziam toda uma montagem. Porque ali era onde estava a grande massa da população. E ali é que eles iam chamar a atenção. Porque no seu quarto, no seu aposento, ninguém ia ver. Jesus estabelece duas grandes regras para a oração. Insiste em que toda verdadeira oração deve ser dirigida a Deus. O fato verdadeiro é que Jesus criticava era que eles ofereciam oração ao público e não a Deus. Oração é a Deus. E quando você quer fazer uma oração em público, para chamar, você está fazendo uma oração para o povo, porque a tua intenção é alcançar o povo e não alcançar a Deus. E a segundo, ele insiste que o Deus a quem oramos é um Deus de amor. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. É um Deus que sabe das nossas necessidades. É o Deus que nos ampara. Isso que é o mais importante. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. E aí a gente continua lá, versinho por versinho. Quarto. Entra em teu quarto, né? A gente vê lá nesse versículo, né? Que é o de Mateus capítulo 6. No grego mais antigo, gente, o termo significava o depósito ou a dispensa do administrador da casa. A gente adaptou isso. Lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando. Jesus diz assim, vai para um lugar que é pouco provável que as pessoas achem que você vai estar orando e faz a tua oração. Só o administrador da casa tinha acesso àquele lugar, pelo que era um lugar privativo dele. E Jesus fala assim, vai para um lugar onde as pessoas não vão perceber que você está orando e ora. Mais tarde, a palavra passou a ser usada para indicar qualquer sala privativa da residência. Na época de Jesus, era a sala do administrador da casa. Depois passou a ser qualquer sala privativa, qualquer lugar onde você pudesse ficar fechado da residência. Essa palavra é usada em Mateus, no capítulo 24, versículo 26. Essa palavra, que é também que dá esse sentido de quarto hoje, de lugar privativo. Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Este versículo ilustra muito bem o amplo sentido da palavra. É o lugar que uma pessoa reserva só para si. Nesse lugar é que se deve orar, onde ninguém nos vê. Observem, é a mesma palavra que se usa aqui. Quando Jesus fala, entra no teu quarto, e quando você fala, né, quando usa aqui, ó, quando falaram que está no interior da casa. A palavra é a mesma. Era uma língua muito pobre, então tem vários sentidos. Mas o objetivo é a gente entender o seguinte, Jesus está dizendo que faça a tua oração num lugar calmo, tranquilo, sem que haja muito tumulto, sem que todo mundo tenha te vendo. Faz, porque é um momento íntimo entre nós e Deus. Se é um momento íntimo, por que eu vou fazer em público? Aonde está a intimidade se é em público? E aí Jesus fala, fecha a porta. Olha o cuidado. Para frisar ainda mais a lição. Não deveria ser apenas um lugar onde nenhum outro pudesse entrar,
mas também não deveria deixar a porta aberta para que o outro ouvisse. Porque às vezes você vai para um lugar, deixa a porta aberta, fica lá orando, fazendo barulho. Aí então todo mundo que passa te vê de joelho, te vê prostrado, e fala, ah, olha lá, fulano é tão religioso, olha lá, ele está orando. Propositadamente você deixou aberto. Jesus não censura a oração pública, gente. Nem estabelece regras acerca da oração, mas enfatiza a necessidade do espírito humilde nas orações. Você pode fazer, a gente na casa espírita, na igreja, não fazemos orações públicas para que todos em conjunto possamos fazer uma oração a Deus para alcançarmos as esferas maiores, muitas vezes em conjunto a gente ganha muito mais força, várias pessoas com o mesmo sentimento. A gente não sabe disso. Mas a intenção vale. Em espírito, o crente, o fiel, não deve orar na sinagoga ou junto do rio ou no eirado, lugar onde os judeus costumavam orar, mas em lugar privado. Porque existiam, naquela época, os lugares onde deveria se orar, né? Que era o comum dos judeus. Jesus diz, não, sai do senso comum. Sai do que chama atenção, sai de onde a vaidade está presente e vai para o lugar em secreto, no lugar íntimo, privativo, onde você e Deus poderão conversar. Porque Deus responde às nossas orações. Recebemos o influxo do amor de Deus no momento da oração. Então, vamos ficar ali concentrados, com o pensamento voltado para Deus num momento especialíssimo. Oração é um momento sagrado nas nossas vidas, gente. Em secreto. A gente já falou muito na semana passada sobre essa questão. Mas vamos repetir um pouquinho aqui, só para que a gente possa ampliar aí os nossos entendimentos, para que a gente possa realmente entender que não é só dar esmola em secreto, orar em secreto, fazer o bem em secreto. Porque quando não é em secreto, principalmente quando não é em secreto propositadamente, a gente está buscando algo que é o reconhecimento dos homens, e isso não tem razão de ser. Provavelmente há alusão à crença que Deus habitava no lugar mais remoto e secreto do templo, o lugar mais santo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Às vezes se faz essa alusão, porque lá no templo do judaísmo existe aquele lugar secreto, remoto, que só o sumo sacerdote pode entrar, e uma vez ao ano. Olha a importância desse lugar, né? A ideia é que nos encontramos com Deus em um lugar assim, onde a verdadeira oração pode ser oferecida. Ali o lugar secreto de Deus, ali nos encontramos com Ele. Gente, qual é o lugar secreto de Deus? É os nossos corações. É a nossa consciência. Claro que, quando vamos para um lugar onde há o sossego, há a paz, longe do ruído, longe dos olhos, a gente consegue, através de uma meditação profunda, criar uma conexão melhor. Muda muito. É por isso que a gente tem que sair do ruído. Por isso que a gente tem que ter a intenção do contato com Deus e não com o contato com o homem. Porque quando fazemos orações da forma com que os judeus faziam, que iam para a praça, porque eles faziam orações, segundo nós estudamos aqui, direcionadas aos homens, porque a oração deles não era para alcançar Deus, era para alcançar o homem, porque o homem é que ia dar notoriedade para ele, o homem é que ia achá-lo um ser superior, porque Deus sabe quem somos. Nós não precisamos provar nada para Deus, Deus sabe quem somos. Nós temos que provar para nós mesmos, porque nós precisamos fazer a transformação em nós mesmos, nós precisamos fazer a reforma íntima. Porque Deus sabe quem somos, Deus sabe onde estamos, Deus sabe o que queremos, Deus sabe o que fazemos. Nós é que ainda não sabemos muito bem aonde queremos chegar, nós é que não sabemos muito bem qual é a finalidade das nossas vidas, mas a gente precisa
encontrar essa finalidade e a gente precisa encontrar Deus no íntimo dos nossos corações. E a oração é o caminho. A oração encurta o contato com Deus. Precisamos viver em estado de oração. É fazer oração o tempo todo? Não. Temos os momentos de conluio, de conversa com Deus. E temos os momentos em que vivemos interligados a Deus através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Viver em estado de prece significa viver em harmonia, em paz, não permitindo que os vícios morais mudem as nossas atitudes. Isso é viver em estado de prece. Nas vossas orações, e orando, ou ao orar, o que segue é uma continuação do mesmo tema, não a introdução a outro assunto. Jesus continua, né? Esse é um novo versículo. Ele não começa um novo tema, ele continua falando da questão da oração. Não useis de vã repetições. Do grego batalogeo, verbo que só aparece aqui no Novo Testamento. Pelo uso que se lhe dá à palavra, sugere que deve ser traduzida parolar, falar sem pensar, o que se diz balbuciar, ou palavreado excessivo. Jesus não proibiu toda repetição, porque ele mesmo pregou a repetição. Em verdade vos digo. Ele não repetiu. O que ele proíbe é achar que se eu fizer 30 orações, eu vou ter muito mais importância do que eu tiver uma. Eu repito 30 orações mecanicamente, sem sentimento, e eu acho que é muito maior. Eu pego o Pai Nosso, que é uma oração magnífica que a gente vai estudar daqui a pouco, e eu repito mecanicamente ela 1000 vezes. E eu não consigo alcançar a Deus. Mas eu faço uma oração simples, do fundo do meu coração, ou o próprio Pai Nosso, botando sentimento, e eu alcanço Deus. Nesse trecho, o termo fala de vãs repetições, gente. Os oradores de Baal, no Carmelo, e os adoradores de Diana, em Éfeso, são exemplos antigos. Eles repetiam as orações, faziam grandes repetições, vários números de repetições. E a gente sabe que eram adoradores de deuses que não representam o amor. A forma de oração praticada pelos gentios era bem conhecida dos ouvintes de Jesus. A gente vê aí vários exemplos disso. Então, Jesus, quando está falando sobre repetições, porque ele sabia que os gentios faziam isso e os judeus copiavam. É o pior. Não é pelo muito falar, gente. A oração era errada desde a base. Primeiro porque pensavam que Deus considerava o número das orações proferidas para aquilatar o valor da oração, e não o espírito e o mérito de quem orava. Imaginava-se que, se eu oro 1000 vezes, é mais importante se eu orar uma vez só. Porque não olhavam para o interior do indivíduo, não olhavam para o coração, olhavam apenas para as palavras. Segundo, porque pensavam que o acúmulo de orações repetidas tinha o efeito de cansar o ouvido de Deus. Olha que absurdo, gente. Obrigando a responder. É que nem a criança fala assim, ô pai, a gente quer, o que você quer? Como se isso funcionasse para Deus. Essas são ideias características dos pagãos, gente. A gente que compreende já um pouquinho de Deus, a gente sabe que isso não tem função nenhuma. E Jesus continua, como gentios, como gentios, tá lá também a gente vê isso em Atos, no capítulo 19, versículo 34. Os tibetanos creem que quando gira a roda das rezas, se repete a mesma prece incontáveis milhares de vezes, sem pensamento nem esforço de parte do devoto. No Tibete se pensa assim, no cristianismo não podemos. Aí Jesus fala, vosso Pai sabe. Alguns manuscritos antigos dizem, Deus vosso Pai, mas a evidência textual tende a confirmar o texto tal como aparece acima. A oração não dá a Deus informações que de outro modo não poderia saber, gente.
Não é um meio para convencê-lo de que faça o que de outro modo não quereria fazer. A oração nos une com o Onipotente e condiciona a nossa vontade para que cooperemos eficazmente com a vontade divina. A oração é para nos conectar a Deus. E não para obrigar a Deus a fazer qualquer coisa. E não para fazer Deus perceber que a gente existe. Porque Ele sabe. A oração é para a nossa melhoria e não para agradar a Deus. Porque Deus não precisa da nossa oração. Nós é que precisamos da oração para encontrar o equilíbrio, encontrar a paz, encontrar a harmonia, para vivenciarmos a felicidade e viver em amor. Nosso tempo está esgotado, vamos ficando por aqui e estaremos aqui semana que vem mais uma vez para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Fiquem todos em paz, até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.